Eu sou o Rafael, psicólogo, e a nossa vida é muito parecida com a do Fushi. Curta esse vídeo, se inscreva no canal rumo aos 400 mil inscritos. Vamos lá. O Fushi é um ótimo exemplo de como podemos entender a dinâmica do mundo, do aprendizado e da jornada em nossa vida. Fumetsu no Anata mostra a história de uma criatura imortal, que vai aprendendo sobre a vida durante a própria vida. A filosofia desse anime é sobre uma estrutura que diz que você vai se tornar mais forte à medida que for tendo novos estímulos, novas experiências, e que é apenas pelo estímulo que o organismo cresce e se desenvolve. É uma metáfora bem interessante não só para o Fushi, que é uma criatura imortal, mas para nós também. De alguma forma, somos da mesma maneira. Fushi é uma criatura única. Ele tem poderes e é imortal. Ele consegue se regenerar e voltar ao estado original do seu corpo, fazendo com que ele não precise de fato envelhecer caso ele não queira. Outro ponto interessante é que ele pode se tornar e ter a aparência e as características de um ser que ele teve algum tipo de contato, o que explica muito bem como a experiência afeta ele de maneira positiva, pelo menos na questão de crescimento. E é por isso que somos igual a ele de alguma maneira. Também aprendemos à medida que vamos experimentando novas coisas, que vamos tendo novas experiências. Só que temos um limite por causa da nossa mortalidade, o que não acontece com o Fushi. E a experiência é um dos nossos melhores professores, e fica evidente nesse anime. O pesador Schutz Ertvik mostrou em um estudo que as decisões dos adultos melhoram quando eles são capazes de experimentar informações de probabilidade eles mesmos. Por exemplo, quando eles jogam na loteria repetidamente. Ou seja, quando passamos por uma experiência, tendemos a aprender mais do que apenas observar aquela experiência. Estudos também mostraram que os adultos cometem menos erros ao julgar informações estatísticas quando são capazes de experimentar essas informações em primeira mão. Fushi literalmente vai entendendo isso na prática. A primeira interação dele é com um lobo. O lobo morre, ele se torna um lobo. Ele começa depois a interagir com um humano. Esse humano, no primeiro episódio inclusive, ele morre também. Fushi então se torna esse humano. E tornando-se esse humano, ele vai morrendo várias vezes porque ele não sabe nem como sobreviver. Ele não sabe nem que tem que comer comida pra se manter vivo, pra manter o próprio corpo vivo. O Fushi, nessa primeira interação, acompanha a vida de um garoto que vai sofrendo por solidão, por não ter ninguém, só que ele não consegue muito se compadecer, porque ele nem entende aqueles sentimentos. A evolução dele só vai acontecer quando ele de fato começa a ter estímulos mais fortes, de contato com outras pessoas ou com outros seres. Na psicologia, chamamos isso de repertório comportamental. Teoricamente, é a melhor maneira de você aprender algo. Você precisa testar e se colocar em situações, às vezes desconfortáveis, para que o seu cérebro comece a entender aquele estímulo como algo normal. E com isso passa a criar uma espécie de adaptação a ele, uma adaptação a esse estímulo. E é isso que o Fushi é ensinado a fazer pelo Beholder. Beholder é o ser que criou o Fushi. É um ser que está lá, narrando a vida do Fushi, apenas observando ele. Um estudo recente mostra que o córtex cerebral atua como uma máquina de memória, detectando constantemente novos estímulos para refinar suas previsões do futuro. Ao obter imagens do córtex auditivo de camundongos, os pesquisadores descobriram que os neurônios rastreiam entradas sensoriais ao longo do tempo, formando ecos que ajudam a distinguir novas informações. Um modelo de rede neural replicou essas descobertas, mostrando que a fiação do cérebro naturalmente suporta a detecção de novidades. Essa função é crucial para a nossa percepção, também no aprendizado e na tomada de decisão. As redes neurais são importantes na detecção de novidades e, consequentemente, ajudam na nossa experiência. Fushi vai evoluindo, tendo novas experiências, e aí ele começa a sofrer. Não no sentido físico, porque ele sempre sofria. Afinal, ele sentia dor sem ele querer, mas agora ele começa a sofrer mentalmente. Fushi vai sofrendo e fazendo a gente sofrer também na história. A primeira vez que, de fato, Fushi sofre psicologicamente é quando ele encontra uma garotinha chamada Mash. Mash é uma menina que estava prestes a morrer sacrificada, por causa que sua tribo entregava sempre uma criança como oferenda a um ser que exigia esse sacrifício para deixar os moradores em paz. Acontece que essa criatura era só um urso, ele não exigiria nada disso. As pessoas apenas associaram o fato de entregar o sacrifício ao urso com momentos de paz na vida. Fizeram essa associação equivocada que faziam crianças perderem a vida. Fushi aprendeu as primeiras palavras justamente na interação com essa garota. A palavra obrigado é a primeira. Logo depois ele aprendeu o significado da palavra dor. Com isso agora ele pode agradecer alguém quando ele se sente bem, quando alguém faz algo bom a ele, e agora ele aprende por meio da palavra aquela sensação ruim da dor. E quando você rotula as sensações corporais, a dor tende a diminuir. Isso funciona para emoções também. Colocar sentimentos em palavras pode ter efeitos atenuantes na experiência real das emoções. Quando os participantes de um estudo foram solicitados a rotular seus estados emocionais, enquanto olhavam para imagens negativas emocionalmente evocativas, eles relataram sentir menos angústia do que se apenas observassem as imagens passivamente. Da mesma
forma, os participantes experimentaram valência negativa e excitação reduzidas ao olhar para imagens aversivas, se rotulasse as emoções retratadas nas imagens. É isso que faz o Fuchs entender a dor que ele sente depois, com a morte da Marsh. A Marsh acaba sendo morta, tentando salvar a sua amiga. Ela era jovem, tinha esperanças, queria se tornar uma adulta e não pôde fazer isso. E o Fuchs naquele momento sofre pela primeira vez por um humano. A dor que ele sentia naquele momento não era física, era uma dor mental, uma dor que ele não conseguiria localizar onde estava. A palavra era a única forma de ele expressar o que estava sentindo. O Fuchs segue sua jornada em busca de novos estímulos e ele encontra o Gugu. O Gugu é o primeiro personagem a ensinar coisas mais profundas a ele. O Fuchs tem a sensação que com esse garoto ele conseguirá aprender muito. Além do mais, ele ajuda constantemente o Fuchs a lutar contra os Knokers. Knokers são criaturas que tentam o tempo inteiro afetar o Fuchs de alguma forma. E o Fuchs observa como aquele garoto que não tinha poderes algum, mesmo assim lutava e ajudava ele. É neste arco que o Fuchs começa a enfrentar os seus medos. Ele tinha enfrentado Knokers em uma floresta. Ele tinha ficado meio que traumatizado com aquilo. Mas mesmo assim, a falta que ele sentia do Gugu fez ele ir até a floresta, encarar a floresta para salvá-lo. Também é nesse arco que ele encontra ali pessoas, um grupo maior de pessoas. Ele passa um bom tempo, ele começa a aprender a cozinhar, a fazer outras coisas. E aquela situação de família, de ter que cuidar de pessoas, de ter um amigo, de começar a desenvolver um laço emocional, faz o Fuchs aprender muito. Pois quanto maior o estímulo, maior é a memória criada. E essa é uma regra que se aplica a nós seres humanos também. Não importa a quantidade de experiências que temos, lembraremos daquelas mais fortes, daquelas que geraram uma maior emoção na gente, tanto positiva quanto negativa. Uma função normal da emoção é melhorar a memória para melhorar a recordação de experiências que têm importância ou relevância para a nossa sobrevivência. A emoção age como um marcador que enfatiza certos aspectos das experiências para torná-las mais memoráveis. Eventos carregados de emoções são melhores lembrados por nós do que aqueles mais neutros. Alguns eventos você nunca vai esquecer justamente por causa do peso emocional daquele evento, como o 11 de setembro, seu primeiro filho ou o primeiro título do seu time. Os hormônios do estresse, epinefrina e cortisol aumentam e consolidam a memória. Em termos evolutivos, é lógico que imprimamos situações perigosas com clareza extra para que possamos evitá-las no futuro. As memórias, assim como pra gente, também para o Fuchs, servem como um lembrete de aprendizado, para que não repetimos novamente aquilo que nos causou dano. O Beholder cita ao Fuchs que ele não pode ficar parado em um local por muito tempo, ou seja, ele não pode criar laços tão profundos assim. Se ele ficar só num local, ele terá menos estímulos e com isso ele aprenderá menos e, consequentemente, vai evoluir menos. Curioso que é uma realidade muito parecida conosco. Pesquisas com animais mostraram que novas experiências são benéficas. Animais que podem vagar livremente em ambientes que oferecem experiências diversas exibem maior bem-estar cognitivo, ou seja, eles exibem maior atividade social e uma capacidade aprimorada de responder a situações estressantes ou aversivas. No estudo é mostrado como isso afeta regiões que produzem estímulos gratificantes, como o hipocampo e o estriado. Novas experiências podem aumentar bastante o seu senso de bem-estar subjetivo, ou seja, a felicidade. É como se fosse a forma do seu cérebro de te recompensar pelo aumento do seu repertório comportamental. Em um estudo, pesquisadores descobriram que as emoções positivas eram maiores nos dias em que a pontuação de geolocalização de um participante era maior, sugerindo que a exposição diária à novidade está associada ao bem-estar. O Fuchs, nesse arco do Gugu, ele não quer viajar, ele quer ficar lá. E ele fica por 4 anos. Ele só continua sua caminhada novamente após a morte do Gugu. Nesses 4 anos, ele não encontrou inimigos, então ele manteve sua aparência, ele não ficou se regenerando, então ele envelheceu. E apesar dos poderes dele não ter evoluído tanto assim, pela falta de estímulos, ele acabou encontrando outros estímulos emocionais. Isso fez ele se apegar mais ainda a pessoas e, consequentemente, sofrendo mais também. Ele foi entendendo que esse é o custo de amar alguém. A morte do Gugu é tão impactante pro Fuchs que o nome do episódio 13 é justamente a motivação para chegar mais longe. Naquele momento, o Fuchs ficou sem motivação alguma. O Fuchs vai coletando as memórias das pessoas que ele interagiu e que se foram, como era o caso da Marsh e do Gugu. Ele começa a ter o objetivo de não querer perder as memórias. No próximo arco, o Fuchs encontra um local onde ele percebe o pior do ser humano, onde os seres humanos se matavam, se torturavam, onde a violência era algo normal. E o Fuchs fica bem desanimado com esse novo grupo que ele encontra. O Beholder aparece para ele novamente e cita o tanto que a dor é importante para o crescimento e que o mundo simplesmente era assim. Nesse novo grupo, ele encontra a Tonari, uma garota que quer muito ficar perto dele, principalmente após descobrir seus poderes. Fuchs, nessa nova ilha, entra em um torneio, uma espécie de coliseu, onde ele precisa derrotar as pessoas. Só que para derrotar alguém, ele precisa matar a pessoa. E o Fuchs sempre encontra algum jeito de evitar matar alguém. Fuchs foi evoluindo a ponto de começar a sentir culpa. Beholder, mais uma vez, tenta explicar que a morte das pessoas, em muitas situações, são escolhas das pessoas e que não cabia ao Fuchs ter controle sobre tudo e todos. Nessa fase, Fuchs já meio que atribuía qualquer morte como se fosse culpa dele. Em muitos momentos ele percebe que para proteger alguém, ele vai ter que se livrar de outra pessoa. Para fazer o bem, ele vai ter que combater o mal de alguma forma. Só que percebemos como essa
essa responsabilidade e culpa vai meio que paralisando ele em alguns momentos. Quando estamos em um estado de sofrimento, somos bioquimicamente e psicologicamente menos capazes de sentir compaixão. Nossos neuroquímicos nos fazem ficar em um estado de hiperexcitação, ou modo de luta ou fuga, o que nos torna menos capazes de pensar racionalmente ou sentir empatia pelos outros. O Fushi começa a sentir essa fadiga de empatia. E o curioso é que o Fushi vai mostrando como a gente vai se adaptando com o tempo. Ele, percebendo que essa empatia poderia atrapalhar ele, o excesso de estímulos começa a fazer ele ficar mais humano. Ele começa a ter vontade de agredir as pessoas para proteger aqueles que são valiosos para ele. Isso acontece quando ele perde novamente pessoas que estavam próximas a ele. A expressão do Fushi começa a mudar consideravelmente. O garoto de agora não é mais tão puro e suas expressões mudaram. A alegria se instaura nele, mas a dor também agora está muito presente. É nesse ponto que mesmo agora que o Fushi sabe que tem muito poder, ele também sabe que não pode estar em todo local, que não pode salvar qualquer pessoa do mundo. O último episódio mostra a Fushi que de um jeito ou de outro, as pessoas que estão com ele vão embora, simplesmente pelo fato de estarem vivas. E todos os seres vivos têm um ciclo natural de fim. Pioran é uma das pessoas que ficam mais tempo com o Fushi. Ela é uma senhora de 90 anos. Inclusive, ela é a senhora que entregou a Marsh para ser sacrificada no início do anime. Só que o Fushi desenvolve um vínculo com ela. Pioran não necessariamente é uma boa pessoa. Fushi resolve cuidar dela e estar com ela nos seus últimos dias. E os dois se dão bem. Só que em um momento ela começa a ter uma espécie de demência. Ela começa a ficar irritada, a ficar ranzinza. Fushi percebe que a sua amiga não era mais a mesma de antes. E um certo dia, ela acaba partindo. Fushi agora está sozinho. Quando a Pioran morre, ele cita: se eu não encontrar ninguém, não vou mais sentir essa dor. Ele fica numa ilha após a morte da Pioran por 40 anos. Ele não queria mais ver ninguém sofrer ou morrer, e o curso disso era não ter vínculo com mais ninguém. Para ele, 40 anos não é nada. Para nós, seria muita coisa. Fushi começa a não aceitar a própria realidade. Ele formou relações e vínculos que geraram para ele as melhores memórias possíveis, mas também geraram dor para ele. Quando ele busca novos estímulos, ele tem ganhos e perdas. E todo ser humano precisa de relações sociais. Estudos mostram que as pessoas são constantemente mais felizes quando estão com outras pessoas, especialmente amigos. Os vínculos não servem apenas para nos fazer bem, mas também fazem a gente crescer por meio da dor. Fushi mostra como o ser humano tem uma forte tendência a errar, justamente porque não nascemos com manuais prontos de instrução sobre o que devemos fazer. Vamos aprendendo no processo, cometendo erros. E mesmo o Fushi, que vive vários anos e décadas, não aprende tudo, não consegue aprender tudo. Imagina a gente, seres mortais. Fushi mostra que os vínculos valem a pena, a experiência vale a pena. E você pode sim se isolar e não desenvolver nenhum vínculo. O ponto é que provavelmente você vai pagar um custo muito alto para simplesmente não sofrer. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.